Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um Passando de Nível Offline, sim, seu podcast de jogos de mesa aqui do Multiverso. Aqui quem vos fala é Léo Nerdkit e hoje vamos atender a pedidos. Os sub-40 desse podcast vão contar suas histórias de RPG. Eita! Vocês ouviram aí, eu não estou sozinho, estou com ela. Oi, pessoal. Ela vai contar as histórias dela hoje e nem eu sei, hein? Eu não sei de nada, a gente nunca jogou junto, tá? Então vai ser uma surpresa pra mim as histórias dela e vai ser surpresa pra elas as minhas histórias. Então vai ser um negócio bem louco hoje aqui. Mas antes, né, meu? Segue nós, @multiverso.dageek aí. Acabou de sair um Passando de Nível. Eu acredito que esse podcast deva sair na segunda-feira, dia 4. Então o Passando de Nível deve ter saído na sexta-feira, então não perde lá o Passando de Nível, que a gente falou do fator replay, jogos que a gente jogou várias e várias vezes lá, interage lá com a gente também. Cinegeek, também atravessei o multiverso aí e fiz lá o podcast sobre Mario, né? Eu que joguei pouco Mario na vida. Né? Pouquíssimo. Falei bastante de easter egg nesse Cinegeek, então vai lá e quem tiver curiosidade, vai lá, escuta. Também tá passando nosso degustando aí de Monarch. Então quem quiser lá, Rafael e Josimar estão gravando aí todos os episódios. Acho que já deve ter acabado a série nesse momento que a gente está gravando aqui. E se você quiser saber sobre o meu trabalho, @nerdkit com 2 T's, Instagram, link da loja está lá na bio. E conteúdos de RPG e games lá no Nerdkit e YouTube, certo? Sem mais delongas, senta que lá vem a história. Cedo, né? Cara, comecei com 10 anos de idade. Então você deve ter muita história de personagens aí pra contar pra gente. Conta pra gente quais são os seus melhores personagens e quais as histórias dele. Que? Ó. Virei o jogo. Era pra começar com você falando, né? Eu sou o host, mas tá bom, né? Cartinha, tipo, Uno, virei. Nossa, mano. Nossa, deu reverso mesmo. O Party Game foi o outro, viu? Só pra... Tá vendo? Cara, o meu melhor personagem foi um personagem de D&D 3.5 chamado Maximilian. Ele era um ladino onde nós chegamos no nível épico. Então a gente jogou uma campanha de 10 anos de RPG, que a gente jogou desde o primeiro nível até o 20º e até passamos um pouco. Então ele era um ladino de 20º e mestre ladino de 21º a 30º, né? Então a gente passou um pouco aí. Mas foi uma aventura bem legal, mas ele era assim, peripécia pura, ele era zoeira, que é o tipo de personagem que eu jogo. Bagunça. Então, por exemplo, Rafael, quando ele ouviu isso aí, ele participou dessa campanha. Teve uma que assim, ele era ladino e tal, eu tava confiante nos dados ali, né, batia a carteira de um, pegava não sei o que de outro. Aí eu vi um guarda, ele tava com uma armadura prateada, né, era guarda assim, real, né, não era qualquer guarda. Eu falei, não, aquele guarda tem dinheiro. Deus, cara, Maximiliano, você é maluco. Você vai lá pegar o dinheiro do cara. Eu falei, vou, mano. Vocês me cobrem aí, porque o dinheiro também é de vocês. Mentira, era nada. Então, vamos lá. Aí eu fiz o teste, tirei 1. Aí, qual que foi a interpretação? O cara tava com a algibeira de Moro no lado esquerdo da cintura. Eu dei um tapa na nádega direita dele. Assim, bem forte. Meu Deus. Daquela que você bate assim e fica com a mão e desliza a mão bem devagar.
Aí eu tive que fazer uma bichona, né? O que é com isso? Não sei. certeza, né? Falei, que é isso? Não sei o que. Falei, nossa, mano, tava passando aqui, eu vi você, não resisti e tal. Aí, tipo, coloquei o dedo na boca dele, assim, nossa. Nossa. Aí eu apanhei pra cara. Eu ia começar a apanhar do guarda. Aí eu falei assim: não, não, não. É brincadeira, é tudo culpa dele. Apontei pro clérigo, que era o Rafael, né? E aí eu tirei 20. Ou seja, eu errei crítico, depois eu tirei acerto crítico. Convenci o guarda, tá aqui a culpa nele. Falei assim: não, ele tava me pagando pra fazer isso, sei o quê. Sei lá, me pagando, me assando minha família, sei lá. Aí, tá, foi a culpa dele. Aí ele prendeu o Rafael, não prendeu. Foi eu lá, invadia. Conta essas histórias pra gente também, né? É, o Rafael podia aparecer. Ele vai aparecer. Tá. Ele vai aparecer. Não conseguiu aparecer hoje, mas ele vai. Nos próximos aí, ele deve aparecer aí com a gente. Mas e aí? Pesou muito nesse jogo, então. Se eu zoei? Nossa senhora. Não, os caras queriam morrer comigo. E você Zoava deve ter demais. usado isso pra blefar com muita gente, né? Blefei muito, muito. O Maximilian, ele não era um personagem de batalha. Ele era um personagem focado em perícia. E como você agia nas missões? Ah, eu deixava eles se lascarem. Porque assim, já tem um monte de brucutu no grupo. Por que eu que vou lutar? Eu não. Então eles que soem a camisa e eu vou lá e pego o spoiler. E os caras ficavam bravos, né? Aí eu falo, não, mano. Tamo junto, tá aqui, ó, os itens que eu peguei. Eu pegava os melhores pra mim e deixava uns pouquinhos pra eles lá. Não sei, aí quando eu só não deixava os ruins quando o mestre colocava itens que de fato não podia usar. Aí eu falava, ó, esse aqui é bom pra você. Ó, esse daqui é bom pra você. Mas se tivesse itens que eu pudesse usar, não dava nada não, pegava tudo. Ali tá pausava, tá? Aí tipo assim, teve um que a gente enfrentou uma criatura extraplanar e a gente devolveu ele pro plano dele. E aí os itens eram para que abriu o portal. Era uma gema que eu não me lembro o que fazia e um cajado do gelo. Aí eu fui, quando a gente conseguiu derrotar a criatura e jogamos ele no plano, eu fui lá e tirei esses itens do lugar para que o portal fechasse. Que ele servia como se fosse uma chave, né? Sim. Eu peguei para mim. Aí os caras falaram, vamos destruir. Falei, vamos destruir. Deixa que eu destruo. Aí veio o metaplay, né? Os caras falaram, não, você não vai destruir, não sei o que. Falei, gente, vamos interpretar, pô. Se eu tô falando que eu vou. Lógico. Aí meti um blefar nos caras. E com certeza eu passei, porque minha perícia era muito mais alta do que a deles. E na verdade eu guardei, porque eu tinha um item que chamava saco sem fundo. Que esse item mágico, ele era uma mochila infinita. Não infinita, mas ele suportava em torno de... acho que era 100 ou 200 quilos de item. Sem você sentir nada. Né? Então ele é como se fosse um portal ali, como se fosse o chapéu do Presto, sabe? Uhum. Então, é tipo o chapéu do Presto, só que é uma mochila. Então eu guardava ali. Eu falei, agora deixa comigo que eu. Não, guardei pra mim. Aí teve uma outra uma continuação da aventura que um dos itens que eu usei foi o cajado de gelo. Aí os caras, pô, você não destruiu essa merda aí, não sei o que. Eu falei, não, você é outro. É outro cajado, não é aquele eu destruí. Blefar de novo e passei de novo. Então, os caras queriam morrer comigo. Zoava pra caramba. Tem que ser desinibido. E eu acho que esse era um dos meus erros quando eu jogava, porque os meus primeiros jogos foram na mesa, assim, e eu não tinha tanta destreza para interpretar. Aí eu demorei um pouquinho para engatilhar, mas eu sempre joguei na minha zona de conforto, que é ser clérigo, druida, mexer com chás, ervas, coisas naturais. E aí eu tive a brilhante ideia de simplesmente virar uma Daenerys Targaryen ali. Eu tava lendo os livros na época. Mas eu fiz um personagem assim, tão doido, mas sempre sendo dessa parte da cura que era o que eu mais gostava, né?
Aí quando eu peguei mais o macete de jogar, começou a ficar bom, porque eu juntava com um amigo que gosta de jogar de ladino e a gente meio que blefava junto. E eu sempre dava umas proteção pra ele, então eu era meio que a pessoa ali pra salvar todo mundo quando alguém fazia uma presepada. Mas eu sempre joguei mais na minha zona de conforto. Não tive nada épico assim pra contar, mas eu sempre fui muito briguenta. Nossa, eu fiquei muito mal a primeira missão que a gente perdeu e tal. Mas eu sempre gostei de ser a mãezona do time, sabe? De estar ali curando, de estar ali dando assistência. Se o Ladino tinha que roubar, a gente dava aquelas blefadas. Então, para mim, o divertido era a experiência de conseguir enganar os outros ali, não no mau sentido, óbvio. Mas eu deixava a zoeira com eles, que já estavam assim há mais tempo jogando. E eu ficava ali para dar assistência, cobertura e concordar com o que tinha que ser feito. Mas do contrário, você era a porradeira da galera, né? Você era a mais forte ali. Eu acho que eu não era mais forte porque eu não tinha tanto tempo e tanta habilidade, assim, né? Eu entrei no jogo depois, então eu sempre fui level mais baixo que os outros. Mas eu era a pessoa que era mais assim, deixa eu ficar um pouco resguardada, porque eu gostava mais de prestar atenção no que os outros estavam jogando para depois vir com uma quebrando alguma regra, sabe? Cena do conto. Então foi a hora que eu resolvi me unir com as pessoas que eram mais estratégicas, que tinham mais argumento. Então eu tava ali para curar as pessoas quando o mestre decidia que ia matar alguém. Aí ele foi de argumento. Aí era a hora de pedir um lanche, pedir uma comida. Mas qual que era a ficha dela, você lembra? Lembro muito, já faz uns 15 anos aí, mas eu sempre sou a pessoa que mexe com chazinho, com plantinha, que tem as firulinhas, sabe? Sei, a druida. A druida, né, no caso. E assim, sempre que eu me inspiro em personagem, eu me inspiro muito em Senhor dos Anéis. E eu sou sempre a pessoa que mora no mato, num chalé, afastada, que é inacessível, véia das plantas, dos bichos. Sempre tem Ah, uma plantinha na bolsa ali pra salvar todo mundo. sim. Nossa, se eu ficar falando aqui, o episódio é só do Maximilian. Mas eu vou mudar. Ele é seu É. favorito. Ah, não, ele é o melhor. Só pra você ter uma ideia, eu não jogo mais de Ladino por causa dele. Eu aposentei ele. Não E aí aposente. eu. É seu E eu. clássico. Não, eu aposentei o Ladino, não jogo mais de Ladino. É muito difícil Mas é bom eu jogar. jogar disso e continua. Mas assim, eu sempre faço zoeira. Só pra você ter uma ideia, meu último personagem que eu joguei numa mesa online era um Goblin Bárbaro. Um Goblin Bárbaro. Conte mais. Goblin Bárbaro. Ah, ele era bonzinho. Mas ele era louco. Né? Então, assim, o sistema era Pathfinder segunda edição. E o Bárbaro no Pathfinder, ele é focado em intimidação. Então, além de porrada brutal, você tem intimidação. E o Goblin, ele tem a intimidação dele. Então, ao invés de eu ficar bravo na fúria, eu ficava louco, começava a coringar. Oxi. E aí a gente tava enfrentando uns caras assim perto de um. Não sei se era uma taverna ou se era uma casa. Que o cara pegou meu Goblin e jogou por cima da casa, assim, ó. Foi uma magia. Eu ataquei de cima para baixo, ele pegou, jogou a magia comigo no alto, ele me jogou pro outro lado da casa. Eu acho que era uma taverna. Daí chegou no meu turno de novo, o mestre falou: ó, você vai gastar um turno para você chegar na luta de novo. Eu falei: não, mestre, eu vou pela parede. E aí? Aí eu coringuei, né? Entrei em fúria. Aí falou: beleza, tira um teste de força. Eu fui, passei no teste, ainda ganhei um ataque. Porque lá você tem 3 ações. Eu quebrei 2 paredes. Pá, entrei na batalha de novo e ainda dei uma machadada no cara ainda. Boa. Então era essa doideira aí. Meus personagens tudo assim. Tudo... Mas você se inspirava em alguma coisa para criar esses personagens? O Maximilian foi o Jack Sparrow puro. Puríssimo. Mas sem a embriaguez. Os outros não. Os outros é bagunça mesmo. É loucura da minha cabeça.
Então você meio que coloca o que você gostaria de ser. O baguncinha. Eu fiz um ninja colorido, mano. Como assim? Agora fiquei curiosa. Assim, nós jogamos pouco com ele. O Rafael também tava nessa mesa. O sistema era 3DT. E no 3DT, né, você tem as desvantagens, né? Só que ele tinha uma roupa vermelha. Tipo um Ou Power seja, Ranger. ele não se camuflava. E ele era um ninja que ia de frente, porque era do louco mesmo. Só que ele era forte, forte pra caramba. E Então qual era foi o pior personagem que você já montou? Assim, pior. você se arrependeu de ter começado ele? Ah, cara, vários. Tem um que eu fiz uma build completamente errada. E ele ficou fracão. Ah, era um guerreiro feio que eu fiz. Guerreiro feio. Ele é que a gente jogava AD&D. O AD&D, ele tem um sistema de aparência, né? Então você joga 2D10 e tira uma porcentagem de aparência. E eu tirei menos de 50, era feião. E ele era um arqueiro mascarado, assim, mas ele era muito fraco. E além de fraco, ele era chato. Eu tentei fazer um personagem mais chatão, assim. Mas era tão chato que eu cansei de jogar com ele, não curti muito, não. Tive a experiência assim também, quando eu inventei. Tipo assim, eu gosto muito de arco e flecha também. Mas Sim. quando eu inventei de fazer uma arqueira, parecia que nada dava certo, sabe? Porque eu saí muito da minha linha de raciocínio e eu me perdia nas missões. Aí eu não conseguia nem focar no jogo, sabe? Tipo, do nada eu parava de prestar atenção. Então, tipo, eu tava sendo negligente com os meus colegas ali jogando, porque eu não tava confortável com o personagem que eu fiz. E isso eu acho que foi a pior coisa que eu fiz, tanto em postura na mesa, porque eu tava sendo chata, jogando de qualquer jeito, não queria pensar. Porque assim, quando a É. gente mexe com magia, a gente consegue ter umas ideias mirabolantes com que a gente. Não sei se você tem Sim, essa sim. também. Tem. E então eu me sentia limitada, sabe? Tipo, vou tacar 3 flechas aqui, tipo. Pode não acertar, eu posso deixar cair. Agora, magia, raramente, assim. Ou vai acontecer uma catástrofe muito grande, ou vai dar muito certo. E como É. mestre? Conta pra mim. O que você fez, assim, de presepada como mestre? Eu nunca Ah, mestrei, então essa é toda com você. acho que eu fiz a principal presepara de qualquer mestre. É você fazer as coisas pela metade, né? E você não saber improvisar. Né? Não é nem saber. Não ter a malícia de improvisação. Então você acaba deixando a aventura chata, não deixando os jogadores fazer nada. Acaba que a aventura fica chata, os personagens ficam chatos, os jogadores não querem mais jogar, e aí você perdeu seu tempo fazendo aventura pros jogador não gostar, sabe? Mas eu já descontei muito também, assim, tipo, tem aquele jogador chatão, então eu vou, porque eu tô jogando com escudo, então eu tenho a liberdade de roubar resultados de dado. Ah, isso eu já fiz muito já. Você roubou Já o matei. resultado dado? Ô, louco, já matei personagem por menos. Vixe, o cara começa a me irritar, já dou dano. Sabe o Zé Regrinha? Que o cara que. Uhum. Você tá na roleplay, você tá imersiva, o cara para, não, porque na página 400, na linha tal, tá dizendo Ah, eu odeio gente assim. que não pode. Não, esse daí eu já mato já. Eu tive um sério problema que é isso que aconteceu quando eu comecei a jogar de arqueira. Acho que foi um conflito pessoal e eu achei antiético, porque assim, eu não tinha muita experiência com Arcanum, nem Daemon na época. Uhum. E tinha um Zé Regrinha, só que ele queria roubar o jogo pra ele. E ele tava sendo muito invasivo comigo na época. E assim, Certo. eu tinha tempo. Por exemplo, eles viravam à noite e eu não podia virar à noite porque eu tava em época de faculdade e estágio. Então, assim, muitas vezes eu saía com 5, 6 horas de jogo, sabe? Não virava com isso. E ele pegava e tentava trapacear para ele inflar o ego dele em relação aos outros, porque geralmente eu era a única mulher da mesa.
Depois a Alicia começou a ir junto comigo. E como eu não entendia, ele queria meio que demonstrar que ele tinha lido todo o manual, que ele sabia tudo. Aí, como o mestre, que era o dono dos livros, morava perto da minha casa, eu falei pra ele, me empresta os livros pra eu entender? Eu trouxe os livros pra minha casa, dei aquela estudada. Na época eu lembro que eu até entrei em alguns fóruns do Facebook, que tinha aquelas comunidades, né? Pra entender mais sobre as regras, o que eu podia fazer, e ele tava errado. Aí eu cheguei no mestre e falei, olha, o fulaninho tá me falando isso, e tipo, ele tá estragando a jogatina de todo mundo, sabe? Porque ele queria meio que me proteger pra não acontecer nada comigo no jogo e eu ser grata a ele de certa forma, que ele acabava deixando o resto das pessoas todas desconfortáveis. Hoje eu e ele a gente nem conversa mais. Inclusive não foi só problema no RPG, ele levou esse problema para eventos que a gente ia de games e cosplay, porque ele fazia cosplay, além de jogar RPG, e a gente estudava design de games junto. E eu sei que eu fui madrinha de casamento de um casal que era da turma do RPG e ele não foi nem convidado, para você ter ideia do tamanho do mal-estar que ele conseguiu causar numa mesa. E eu fui a última pessoa a chegar no grupo. Caramba! Ele conseguiu destruir um grupo de amigos por causa de ego, por tentar cagar regra errado que não existia, de querer blefar no jogo de um jeito desconfortável, que ele destruiu a amizade que ele tinha ali há 8, 9 anos, por besteira. Nossa. Aí eu ainda fiquei jogando com esse pessoal mais uns 2, 3 anos, mas aí a gente variava entre board games e RPG de mesa. Mas depois veio a quarentena e a gente foi se afastando, veio esse casamento, eu fui madrinha, tudo. Inclusive o casamento foi todo temático, gamer. Mas hoje toda essa turma aí resolveu migrar para as cartas de Pokémon, porque são jogos mais rápidos, né? E ninguém mais tem tempo de virar a noite jogando. A gente vai ficando velho. Vai ficando velho, vai ficando difícil. Cara, ó, como nós somos da mesma cidade, e eu já joguei com um cara desse jeito aí. Eu acho que depois em off eu falo o nome, talvez. Me manda o nome no WhatsApp. Vamos ver. Porque eu acho que é o mesmo cara, mano. Provavelmente você conheça porque ele é famosinho no mundo. Não. Não é? Não. Não, porque tem um cara com esse nome que puta que me pariu. Era difícil jogar com o cara. Sei. Conheço. Então, ele que, tipo, a gente estudava junto. E aí ele falou, não, você gosta de jogar, vamos na casa dos meus amigos, eu tenho dragão, eu tenho espada, não sei o que, olha a minha coleção. Mas não era nada dele, ele cantava bola com as coisas dos outros. Os livros de mestrar era de outro amigo, as miniaturas de dragão era de outro amigo, nada era dele. E ele, tipo, com aquele ego inflado que você deve conhecer, que fica assim... E ele estragou a jogatina de todo mundo. No final das contas, eu continuei jogando com o pessoal. A gente tinha... Toda sexta-feira a gente montava lá o grupo. Inclusive, gosto muito de todos ali, embora a gente não tenha mais contato frequente. Fui muito bem acolhida, aprendi muita coisa, porque eu era muito tímida, assim, pra jogar. Nem sei se fala com os meninos mais. Mas até então que eu tava sabendo, a gente tinha acabado com a amizade de todo mundo. Agora, esse aí eu já ouvi falar... Mas eu não tive o desprazer de conhecer esse desquerido. Não, nossa, esse era difícil. Porque, assim, bom, RPG, só que quando a gente saía muito do roteiro que ele queria, nossa, ele ficava bravo, começava a descontar na gente, vinha cagar regra, que não sei o quê, papapá. Só que esse outro cara aí, que hoje eu já nem tenho mais contato com ele. Mas a gente descontou nele. Ele jogou uma mesa, não foi a mesa do pessoal do bairro, foi uma outra mesa que eu joguei, que a gente não deixou ele jogar, não deixou ele fazer nada. A gente tá tão puto com ele que a gente não deixou ele fazer nada. Tipo, eu vou fazer não sei o quê. Eu fui primeiro, mestre. Tá bom, você vai primeiro. Não sei o que. Não, mestre, eu fui primeiro. Vai primeiro. É pra deixar ele bravão mesmo. Porque, nossa, ele é muito insuportável, muito chato. E vinha metendo uma de eu sou o senhor mestre, eu conheço todos os sistemas. Só que ele esqueceu que quem ensinou ele a jogar 3D&T fui eu, né?
Tu ensinou a jogar e ele tava cagando regra em você. É. Desnecessário. Aí eu falei, meu amigo, aí não. Que fim levou esse rapaz aí? Não sei não. Tem um pessoal Mas, daqui que eles são meio esquisitos nesse quesito, sabe? Arruma briguinha por nada, acham que é melhor que todo mundo. Eu senti até um desprezo por ser mulher, algumas vezes, sabe? Como se eu não fosse suficiente por estar ali, ou que eu fosse burra demais para jogar, mas assim, como muita coisa ali para mim era novidade, eu preferia ficar quieta para eu entender a linha de raciocínio para depois entrar na partida. E não foi assim só com RPG, foi assim com alguns board games também. Eu gosto muito de aprender olhando ou jogando direto. Mas a hora que eu deslanchar, eu não tenho trava. Aí eu ficava muito incomodada com certos comentários que dava a impressão que eu era a burra ali. e o bom de fazer essa análise que você fez é pra ver se vale a pena continuar, né? Sim. Tem essa também. Teve uma época que até o primeiro grupo, antes desse que eu falei que eu gosto, que eu tenho contato até hoje, que eu tava em outro grupo, talvez você conheça as pessoas também, porque são pessoas que vão em eventos de RPG e tudo, que vão em evento medieval e etc. Que eles fizeram um grupo que a gente tinha que se encontrar no parque da cidade e estudar uma suposta era que existiu e levar roupas e artefatos. No começo eu achava maravilhoso, porque eu queria muito conhecer um evento medieval, tomar hidromel, ter essa experiência imersiva. Mas depois começaram a cagar muita regra. E tipo, eu não tinha tempo hábil e salário de estagiário. A gente não compra nada com salário de estagiário, né? Quanto mais uma cota de malha, uma espada e levavam muito a sério. E tipo, eu só queria fazer a minha historinha, meu personagem ali, rolar meus dados. Já era, né? Aí tipo, depois eu fui ficando cansada. Aí depois eu só fiquei com esses jogos de mesa. Foi depois, antes deles caírem no Pokémon, esse pessoal que eu gosto muito ainda, a gente jogava RPG de board game. Porque eram partidas rápidas, rolava o dado ali, tirava as cartas, a gente dava risada, pedia uns podrão. Na época eu ainda podia comer essas coisas, hoje em dia eu não posso mais por causa de problema de saúde. Mas a gente pedia uns lanchão insalubre, se divertia, ria. Eu voltava para casa meia-noite, 1h da manhã, feliz da vida, animadíssima para pesquisar mais nos Reddit, nos Facebook da vida, para aprender mais do jogo. Tô vendo até meu Facebook aqui, eu tô em vários grupos de Demon RPG sistemas ainda, tem várias atualizações de sistema de trevas, que eu fico muito curiosa em saber como tá hoje em dia. Que dá vontade de jogar. Hoje em dia tá mais fácil. Ah, com certeza, né? Hoje em dia tá mais fácil por dois motivos, né? Primeiro porque o público que o RPG quer atingir ainda é o nosso a nossa faixa. Os mais jovens não gostam de ler. Então é um sistema bem dinâmico, né? Você vai participar de alguma coisa com a gente aí, você vai ver. Ele é bem mais dinâmico, ele é bem mais fácil de jogar hoje em dia por causa disso. Né? Galera não lê, também, como eu disse, é focado na gente, porque né, dia a dia, correria e tal. Às vezes o cara não quer um negócio mais robusto, quer pegar ali, sentar e jogar rapidão. Tá desse jeito agora. Tá Em falar mais em fácil. ler, você já leu O Nome do Vento ou já ouviu falar? Sim. Então, um dos personagens que eu cheguei a fazer, que eu tava falando pra você nessa minha época de Daenerys, ler Game of Thrones, eu dei uma misturada na Daenerys com a Auri, que era uma personagem que eu gostava muito. É que assim, eu não curto muito bardos, então eu nunca faria um coach da vida, um personagem assim. Mas eu gostava muito dessa parte mística, que é mais contida, mais quieta, para poder entender o mecanismo, né? Para não chegar causando no jogo dos outros e jogar errado. E eu me cobrava muito, sabe? Uhum. Mas eu acho que hoje eu teria outra postura, outra mentalidade. Eu queria ir naquela Paola daquela época e dar uma sacudida e falar: vamos, mulher, você é capaz. Pra fazer um jogo melhor e, tipo, também não ser desatenta quando eu não gostar do próprio personagem que eu fiz e procurar estudar um pouquinho mais para procurar outras saídas em vez de me matar. E eu já tentei fazer isso no meio da partida só para poder sair do jogo e não ir mais.
hoje eu sinto falta, sabe? Talvez eu devesse ter dado mais valor. Ah, nada. Você vai ver, você vai curtir. Tem Mas algum outro? jogador chato tem em todo lugar, né, também. Tenho, nossa senhora. Zé Regrinha, o Combeiro. O Combeiro eu sou de boa, mano. Porque o Combeiro. Tá. Primeiro a gente passa pano. O Combeiro, ele tem que ter a noção assim. Faça o seu combo. Mas saiba que eu vou fazer um também. Com certeza. E aí, se eu fizer um que por um acaso, por uma ironia do destino, ser mais forte do que o seu, não chora. Não chora. Né? Se o cara tem isso em mente, faça o que quiser, mano. Mas qual outro personagem que você fez? Você Eu não lembra? fiz muitos, né? Porque foram essas mesas que eu participei. E depois a gente ficou mais nas coisas online, né? Porque dava pra sair, eu já tava estudando, eu tava estagiando, então não tive assim muitas oportunidades de jogos grandes, igual você que jogou durante anos o mesmo jogo, né? Esses períodos entre as mesas de Arcanum, Daemon, D&D, foi uns 10 meses aí entre os três. E depois a gente começou a mudar para os board games, né? Então tinha o personagem pré-definido. Eu também ia na parte da cura, também ia no mago, clérigo, essas coisas mais assim. Só que depois que essa pessoa chata saiu da mesa, é que eu comecei a me soltar, que eu falei que eu comecei a blefar mais com o Ladino. Às vezes eu até ajudava o mestre, dando tipo os blefs pra complementar as coisas que ele tinha falado. Aí eu comecei a virar muito trapaceira. Era Essa tão bom. trapaceira que é bom. Depois eu percebi que isso é vantajoso e não é ruim. Porque Não é eu bom? tinha a impressão que se eu blefasse, eu ia ser a chata, entendeu? Que eu ia estragar a jogatina e eu não queria arrumar encrenca, porque eu não conhecia muito todo mundo. Aí eu tinha visto uma partida de Munchkin que o pessoal também discutiu bastante. Aí eu fiquei, se eu fizer alguma coisa errada, eu estrago tudo. Mas hoje em dia eu acho que eu faria diferente. Eu ia cagar regra mesmo pra ver o circo pegar fogo. Ah, não. Circo pegar fogo é a melhor coisa que tem. Nossa, que eu zoava os caras. Tem um elfo que eu fiz, eu nem gosto muito de jogar de elfo. Mas assim, vou fazer o elfo fora do padrão. Como era seu elfo? Ele era, inclusive, clérigo da deusa dos elfos. A gente jogou em Arton, né? A gente jogou em Tormenta. Só que ele era mercenário desgraçado. Mercenário? Então assim, ele não se importava muito, não. Se não fosse um elfo do grupo, que ele tem que respeitar os elfos, antes, né, nessa época, quando você era um clérigo dos elfos, você tem que parar tudo para ajudar um elfo. Então assim, você pode ter um tempo limitadíssimo para salvar o mundo, mas se um elfo pedir para você tirar o gato dele da árvore, você tem que parar e fazer. Meu Deus. É a regra dos elfos. Então eu fiz isso. Eu falei assim, então eu vou ser um fanático. Eu vou ajudar elfo pra caramba, como se fosse o irmão. Mas as outras raças que se foda. Então eu era clérigo. Eu deixava os caras se lascar. Ô, você não vai curar não? Não. Quero não. Você não é elfo? Quero não. Você não é elfo? Tô nem aí pra você. Mas cura aí, não sei o que, beleza. E a pecinha de ouro vai ser quando? Vai sair quando aí? Nossa, os caras ficavam macho. Os caras ficavam bravos, mas eu zoava pra caramba. Os caras me zoavam também. E no final a gente brigava ali, mas o que acontecia na mesa ficava na mesa. Isso então, é bom. depois que acabava a mesa, vida que segue, tudo certo. Quando que é a próxima sessão? Era assim. Então a gente pegava e zoava mesmo, sem dó. Eu era mais contida. Talvez eu fosse mais zoeira, com mais liberdade. Um dos nossos amigos fez um clérigo que do deus do caos, né? Do caos e da loucura. Os virotes dele gritavam. Então ele atirava virote, o virote fazia dá uns gritão. Aí o que a gente fazia? Toda vez que a gente falava que ele ia atirar com esse negócio, a gente falava, não, que não sei o que. Interpreta, senão você vai perder o ataque. O mestre falava. Você vai perder o ataque. Aí ele tinha que interpretar. Fazer um negócio assim, às vezes ele metia um Michael Jackson, às vezes gritava que nem um doido desvairado, às vezes ele fazia a risada do Coringa, era engraçado pra caramba. Meu Deus. Infelizmente essa mesa foi muito curta, acho que ela foi umas 3 sessões.
Mas é que a gente se divertiu, que a gente riu nessa daí, foi muito bom. Nossa, essa daí a gente saía assim com o maxilar doendo de dar risada. Ah, eu queria umas mesas assim. Foram poucas que eu tive isso. Vai ter. Tá nos planos aí da gente fazer umas mesinhas aí. Vocês vão Tem voltar aí algum, nos tempos bons. tem algum personagem que algum conhecido seu, amigo de mesa, fez que você falou, putz, eu deveria ter Tipo, feito isso? mestrando? Ah, várias vezes. Que poderia fazer melhor, né? Eu poderia fazer igual e tal. Não, várias vezes. Que é um aprendizado, né? Sim. Você vê os caras mestrando assim, você vai aprendendo. Né? Por exemplo, a minha especialidade é fazer descrição de cenário e bagunça. Assim, eu faço para dar risada, para pessoa descontrair. Quando é uma one shot, né? Agora, quando é um negócio mais prolongado, aí eu foco na narrativa mesmo. Faço uma narrativa do que eu vou propor no começo. Então, se é um medieval raiz, então vai ser um medieval raiz. Se é um medieval com dark fantasy, então a gente vai colocar uns elementos mais gore, mais pesadinho e tal. Então é o foco na narração. Aí você vai aprendendo com os caras. Né? Tem um amigo meu que ele é muito bom em mistério. Ele é excelente em mistério. Excelente em narrativa de personagem. Então, ele, tipo assim, ele é capaz de fazer você chorar. Tô louco. Ele é capaz de fazer você chorar. Então, assim, ele é muito bom nisso. Então você vai aprendendo. Você vai pegando técnicas, você vai aprendendo. Eu tenho 27 anos de RPG e eu ainda tô aprendendo com os caras. É um aprendizado diário, né, que a gente tem. Então, assim, conheço mestres aí famosos que são bons, mas na minha opinião são superestimados. Tem mestres, Superestimado. tem mestres aí que eles exageram um pouco na linguística, tentando trazer algo difícil, Mas não adianta complicar, né? né, e dando um ar de mistério que eu acho que é exagero, né? Eu me acho melhor que esse cara, por Mas exemplo. eu acho que o jogo tem que ser, tipo, pode colocar coisas difíceis, mas tem que facilitar para todo mundo poder acompanhar o raciocínio. Isso, por exemplo, o Cello do RPG Planet, um abraço pro Cello, não sei se ele nos ouve aí, mas o Cello é muito bom. O Cello é muito bom em narrativa, ele é muito bom em situações de crise, ele é muito bom em deixar o grupo em situações perigosíssimas, assim, em deixar os caras na dúvida. A Lina, que é a esposa dele, tem uma narrativa excelente de combate. A narrativa de combate dela é completo, assim. É muito legal. E você vê, é um casal. Sim. Cada um tem seu estilo ali de narrativa, então é muito legal. Então, se inscrevam no RPG Planet, pessoal. Pra quem não conhece aqui, se inscrevam, que é um canal bem legal, focadaço em D&D. São muito bons. Você traria alguma estratégia de board game para dentro de um RPG? Eu uso muito quando é pessoal, né? Quando a gente tá no tete a tete. Que aí eu consigo trazer carta. Então eu consigo trazer o elemento de carta, bônus até. A gente pode fazer uma cartinha de bônus, lembrar que você tem um bônus para jogar um D20 a mais, por exemplo. Então a gente traz esse elementinho de cartas, assim, às vezes eu coloco na mesa. Fica dinâmico, fica mais simples e também serve para um lembrete para pessoa que quer, que não lembra, né? Às vezes de uma sessão e outra, assim, a pessoa não anotou alguma coisa, esqueceu de anotar, simplesmente não lembra mesmo. Aí ele tem essa cartinha aí que fala: opa, eu tenho isso aqui, posso usar. Entendeu? Então eu uso muitos elementos também. Às vezes eu não gosto muito, eu gosto mais de usar a imaginação. Mas eu gosto eu uso miniatura também. Então tem um quadro de batalha com as miniaturas, a gente vai mexendo ali. Isso é legal. Aí usa as regras de movimento e tal. Né? Mas eu particularmente não gosto muito. Eu acho que a essência do RPG é a imaginação. E quando as coisas ficam muito visuais, perde a imaginação. Então. Sim, também tem essa. Eu não gosto muito. Mas eu uso. Tem a regra também para isso, então eu uso também. Você já chegou a jogar dessa forma? Assim, Não. não o board game Dungeon Crawler, mas um RPG mesmo, com miniatura, você já jogou? Não tive essa experiência. Então, ele sim serve mais para usar regras de movimento,
a distância de ataque, né? Que, por exemplo, tem magias que vão em cone, tem magias que são explosões, tem magias que vão em linha reta. Então é mais para pegar esse negócio e mais para pegar também movimento, né? Para você se esconder. Cada personagem anda no máximo 9 metros, então você vai andar o número de quadradinhos equivalente a 9 metros. Por aí vai. Então é mais para isso mesmo e para ficar visivelmente bonito na mesa. Tem alguma história aí Eu que você queria queira ter uma contar? experiência com miniatura, porque eu acho miniatura legal. Montar cenáriozinho e tal. E, tipo, eu acho que o visual ajuda, mas não pode ser a base de Não, tudo. não. Ele é mais para batalha, para explorar dungeon, essas coisas assim. Fora o resto, a maior parte é a imaginação mesmo que você usa. Que é o que eu gosto mais. Eu acho que é um efeito igual ao do livro, né? Você Exato. pode perguntar para qualquer um: o que você prefere? Assistir Game of Thrones ou ler Game of Thrones? Com certeza ler. Então, ler porque a nossa imaginação vai adequar do jeito que a gente gosta. O melhor cenário possível. Agora, se você tá vendo, pode te agradar ou não. Né? Então é por isso que eu gosto de mais explorar a imaginação e deixar mais imersivo do que usar miniatura e tal. Aí quando você vai ver a adaptação, o personagem não é nada de como você queria que fosse. Exatamente. E quando você usa imaginação, você abre o leque para improvisação, né? E quando você abre o leque para improvisação, se torna um mundo aberto. Então o personagem faz o que quer, todo mundo se diverte, todo mundo gosta, e o mestre também. Então, mais alguma historinha aí? Acho que é isso, né? Então, Aí beleza. pro ouvinte que tiver história, quiser comentar, se já jogou com a gente, quiser comentar alguma coisa que a gente não comentou, esqueceu, fica à vontade, tá? A gente gosta muito de saber o que vocês pensam. Isso. Se você ouvinte quer contar a sua história, comenta aí que a gente pega o contato, a gente coloca vocês aqui, você divide suas histórias com a gente e vai ter uma parte 2, tá? Vai ter uma Com parte 2 certeza. porque tem mais histórias pra gente contar aí. Então, Paola, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Até a próxima, galera. Valeu! Valeu!